Chegamos na 15ª rodada do Cartola 2025 e depois de um bom tempo é rodada completa, hein? Ou seja, os 10 jogos valendo para o Cartola e o Cruzeiro é o grande favorito aí para nos ajudar a mitar aqui no vídeo de dicas, vocês já sabem, né? Vou passar boas opções de escalação para ajudá-los em todas as posições, então vem comigo! Fala, cartoleiros, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, sejam bem-vindos à casa de vocês, casa dos cartoleiros. Eu sou o professor Adriano, especialista em Cartola e Fantasy Games, e esse é o nosso vídeo de dicas da 15ª rodada do Cartola 2025. Estamos em meio a uma maratona, né? Rodada fim de semana, meio de semana, fim de semana, daqui a pouco vai vir outra rodada de meio de semana, mas conteúdo aqui entregue, né, pra vocês, pra ajudá-los, quero ver todo mundo mitando aí nas ligas. Já chega, ó, deixando o like, clica no joinha rápido de graça, dá uma baita ajuda aí pro canal, compartilhe nosso vídeo, inscreva-se, pessoal, me ajuda a chegar em 350 mil inscritos, conto com vocês, inscrevam-se também no canal. Última rodada, pessoal, essa de meio de semana, foi uma rodada um pouquinho mais zicadinha, média geral dos cartoleiros ficou em 43,79 pontos. O nosso time principal não quer saber de média não, 81,10 pontos. Passar de 80 pontos na última rodada, achei que ficou muito bom, né? Valeu a pena triplicar o Botafogo, que garantiu o SG, e a dobradinha, né? Matheus Pereira, Caio Jorge, nosso capitão, nos ajudaram demais, então, acima de 80 pontos. Gostei na última rodada. Quantos pontos vocês fizeram? Me contem aqui nos comentários. Foram bem, foram mal? Ó, foi uma rodada normal de zicar também. Se foi mal, não tem problema, vamos pra cima nessa. Aliás, falando na próxima rodada, vamos passar pela lista de jogos que a gente vai ter todos nesse fim de semana. A rodada começa no sábado, termina no domingo. Começando aqui, ó, sabadão, galera, Fortaleza e Bahia, Vasco e Grêmio, Mirassol e Santos e Clássico São Paulo e Corinthians. Aí já no domingo de manhã, né, Inter e Ceará, jogo pra gente ficar de olho. Virando a página, Cruzeiro e Juventude, o grande jogo da rodada pra gente, né? Vitória e Bragantino, Palmeiras e Atlético Mineiro, Sport e Botafogo, vale a pena ficar de olho também. E teremos também o Fla-Flu, Flamengo e Fluminense. Então vamos lá, cartoleiros. Dicas posição por posição, começando pelo gol! E ele está aqui, segunda rodada consecutiva, John do Botafogo. Pessoal, os defensores do Botafogo nos ajudaram aí, né? Na última rodada e mais uma vez o Botafogo tem um potencial defensivo interessante mesmo jogando fora de casa. Aliás, até porque, né? O Botafogo tem a melhor defesa do campeonato como visitante, apenas 3 gols sofridos em 7 jogos. Nos últimos 3 jogos como visitante, aliás, não sofreu nenhum gol, né? E falando um pouquinho mais especificamente do John, né? O Sport já é um time que tem cedido pontuações bem interessantes para os goleiros que enfrentam, né? Que enfrentam o Sport lá em Recife. 3 dos 5 goleiros que jogaram fora de casa contra o Sport passaram de 10 pontos, né? O Cássio, o Cleiton, o João Ricardo, então potencial bem interessante pro John do Botafogo, que aliás no retrospecto geral, né? Botafogo 6 últimos jogos no Brasileiro, pessoal, foi vazado em apenas uma partida, 5 SGs garantidos e vazado apenas uma vez. Então John, mais uma vez, nome de potencial para nos ajudar. Outras opções aí na posição. O Rocher, do Internacional, baratinho Léo Aragão do Cruzeiro, que deve substituir o Cássio, que está suspenso, né? Rossi do Flamengo, o Everton do Palmeiras e o Léo Jardim do Vasco. Lembrando, né? Selinho verde, ao lado do nome, significa que joga em casa na próxima rodada, quando aparecer selo vermelho é que joga fora de casa. Passando para os zagueiros, e ele está aqui, Djalma do Cruzeiro. Melhor zagueiro do Cartola 2025, média de 7,09 pontos. Cruzeiro, né, líder do campeonato, vai enfrentar o Juventude, que fez apenas um gol nos 5 jogos que disputou até agora como visitante. Villalba também, né, um zagueiro ofensivo, esse potencial muito interessante. Fez gol, né? Ele apareceu aqui no vídeo de dicas, né? Antes do último fim de semana, aí jogou, fez gol, atuando lá no Mineirão. Além desse gol, já tinha 3 finalizações na trave também no campeonato, né? No retrospecto geral aí do campeonato. Então, mais uma vez, é uma ótima opção pra gente, né? O Djalma do Cruzeiro. Outros nomes aí para a zaga. Vitor Gabriel do Internacional, Alexandre Barbosa do Botafogo. E aí, para esses dois, né? Você tem o Vitão e o Caio como opções mais baratas, né? Fabrício Bruno do Cruzeiro, companheiro aí do Djalma, Gemes do Mirassol e o Gustavo Gomes do Palmeiras. Avançando agora para os laterais, ele vai aparecer aqui, Wesley do Flamengo.
Por desarmar bem e ainda ser um cara ofensivo, o Wesley acaba sendo muito regular nas pontuações do Cartola. Mesmo jogando clássico, vejo potencial para ajudar nós cartoleiros, né? Vocês viram na última rodada o Flamengo jogou mal, perdeu, ou seja, não teve SG e mesmo assim o Wesley fez 6 pontos. E pega os últimos jogos do Flamengo no Maracanã, aí o Wesley vem arrebentando, são 4 jogos seguidos passando de 10 pontos. Então, Wesley em destaque aqui para vocês. Outras opções para a lateral, time bom de laterais para essa rodada, hein? Se liga, Kaique Bruno do Cruzeiro, Bernabé vai retornar, né, depois de período contundido aí do Internacional, o Vitinho do Botafogo, Quingnaldo Reinaldo aí do Mirassol e o Piquerez do Palmeiras. Cartoleiros, se estão gostando do vídeo, já não esquecem, não fez isso até agora, deixa o like, clica aí no joinha, aproveita e me segue no Instagram também, Professor Adriano CDC, me segue, vai ser muito importante, vou responder caixinha de perguntas, tirar as dúvidas de vocês por lá nessa rodada. Deixa eu até, já ia avisar no fim do vídeo, mas às vezes o pessoal acaba não vendo a parte final. É o seguinte, nessa rodada não vai ter live, porque é aniversário da minha filha, pessoal, na sexta-feira, e sábado a gente vai fazer uma festinha para ela, então é aniversário da Aurora, 3 aninhos, aí não vou fazer a live, dia é dedicado a ela, tá bom? Então me segue no Instagram que vai ser bem importante aí nessa rodada, beleza? Meias! Vamos lá, a parte mais ofensiva, agora a gente começa a olhar e quem vai aparecer aqui? Achei que não ia chamar nunca ele aqui, pode vir pra cá, Neymar dos Santos, finalmente saiu a mitada do Neymar no Cartola 2025, fez gol, garantiu a vitória do Santos contra o Flamengo, passou aí de 10 pontos e agora tem esse jogo contra o Mirassol. Mirassol que aliás faz um belo campeonato, surpreendentemente bom, né? Não perdeu para nenhum dos grandes paulistas, né? Não perdeu para Corinthians, não perdeu para São Paulo, não perdeu para o Palmeiras, agora vai jogar contra o Santos, mas eu não preciso que o Santos ganhe o jogo, não. Eu preciso que o Neymar vá bem, essa a expectativa. E tem potencial. O Neymar é total protagonista nesse time do Santos, né? Dono de todas as bolas paradas, é escanteio, é falta, é pênalti. Nessa rodada deve até atuar mais avançado como um falso 9, mas com certeza vai mesmo, não vai ficar paradão lá. Não, o Neymar vai ser muito acionado, é o cara que o time joga muito em função dele, né? Até pelo talento que a gente sabe que o Neymar tem. Então, nome interessante aí, ganha força para essa rodada. Menino Ney, Neymar aí em destaque para vocês. Outras opções de meias também, pô, são disputadíssimas essa temporada, nomes nessa rodada, nomes muito bons, olha, se liga. Matheus Pereira, do Cruzeiro, Arrascaeta, do Flamengo, Alan Patrick, do Internacional, o Lucas Romero, do Cruzeiro, quietinho ali na dele, dá uma olhada nas pontuações, tem sido bem regular, além do Montoro do Botafogo. E agora, a vez deles, atacantes, a posição mais importante do Cartola, e hoje a gente espera as grandes mitadas, e falando em mitada, praticamente sinônimo disso em 2025 é Caio Jorge do Cruzeiro. Tá aqui já, estamos íntimos, né, o Caio Jorge, porque toda rodada ele tá no time, quase sempre tá aqui no vídeo, impressionante, né? Um cara fixo já aqui no nosso time, porque é o melhor jogador que a gente tem no Cartola 2025. A melhor média, né? Absurdo, 12,09 pontos, artilheiro do campeonato, 12 gols, duas assistências. Aliás, disputou 13 jogos até agora o Caio Jorge, né? Em 9 ele ou fez gol ou deu assistência. Além disso, é o cara que mais finaliza no campeonato. É o chuta-chuta do campeonato. 37 finalizações e vai enfrentar o Juventude, que é dono da pior defesa do campeonato. E é unânime. Caio Jorge e, aliás, escalado ele quase sempre está e também está praticamente fixo como o dono da faixa, né? Então, Rodrigo, pode jogar aí na tela, porque carimbo de capitão para o Caio Jorge do Cruzeiro. Outras opções aí para o ataque: Arthur Cabral do Botafogo, Verratti do Vasco, Luiz Araújo do Flamengo, Borré do Internacional e o Luciano do São Paulo. Técnico, naturalmente, né? Vou trazer aqui o Leonardo Jardim, o Cruzeiro é o grande favorito da rodada, melhor time do campeonato, tá jogando super bem, então Leonardo Jardim é a indicação para vocês. Outras opções, treinador, né? O Ancelotti Filho aí do Botafogo, Roger Machado do Internacional, Felipe Luiz do Flamengo. Coloquei minha festa do capitão no Caio Jorge, que é a minha grande recomendação, mas professora, eu quero ser um pouquinho mais ousada, então pode arriscar aí, né? Matheus Pereira tá como dúvida, mas pode jogar. Arthur Cabral é um bom capitão ousado, o próprio Verratti, apesar da fase do Vasco, beleza? Vamos ver então como é que ficou o nosso time principal, rodada 15, entrando na tela para vocês.
Vamos escalados! Pessoal, coloquei o Léo Aragão no gol por uma questão de cartoletas, tá? Queria o John, mas não fecharam as cartoletas, então por isso foi o Léo Aragão, tá bom? Laterais, Bernabé e Wesley. Zaga, Caio do Botafogo, pra ter alguém do Botafogo ali, né? E o Vichalma. Meio campo, Matheus Pereira, mesmo como dúvida, por enquanto vou bancar aqui, tá? Neymar e Arrascaeta. E o ataque com Caio Jorge capitão, Arthur Cabral e Verratti. Técnico Leonardo Jardim. Custo do time 156,94 cartoletas. No banco, Otávio, que é o outro reserva aí do Cruzeiro, né? Vai que dá uma zica aí. Reinaldo, Vitão, Alan Patrick e o reserva de luxo é o Borré. Borré de luxo no time principal. Como eu já falei para vocês, sem live nessa rodada, porque vou me dedicar aí ao aniversário da minha filha nesse sabadão, tá certo? Mas fiquem ligados lá no Instagram, que lá eu vou responder as dúvidas de vocês por meio, as principais dúvidas por meio da caixinha de perguntas, tá certo, galera? Vamos então agora para o nosso time de valorização. Time de valorização, pessoal, que eu monto para ajudar, né, a gente acumular mais cartoletas. Vocês viram que eu não consegui escalar o goleiro que eu queria, por exemplo. Então é sempre importante a gente estar ganhando cartoletas, está uma temporada um pouco mais cara e também ajuda, logicamente, quem disputa aquelas ligas patrimônio, aquelas em que o time mais rico vence. Última rodada, mais uma vez, só em uma rodada, ganhamos mais de 10 cartoletas, 10,32, patrimônio do time está em 241,33 cartoletas. Time valorização, rodada 15, entrando na tela para vocês. Vamos escalados com Léo Aragão no gol, King Naldo e Kaique Bruno nas laterais, Gemes e Vichalba na zaga, Alan Patrick, Arrascaeta e Scarpinha no meio de campo, Wesley, Borré e Verratti, capitão no ataque, técnico Felipe Luiz. Custo do time de valorização, 125,41 cartoletas. No banco, Otávio, Varela, Lucas Freitas, Gabriel e Luiz Araújo de luxo. Cartoleiros, ufa, mais um vídeo entregue, esse um pouquinho mais em cima da hora, porque esse intervalo curto entre as rodadas, né, o que dá para fazer, mas o importante é o conteúdo entregue para vocês e vai dar tempo, né, dá tempo tranquilo de ver até o fechamento de mercado nesse sabadão. Então, desde já, boa sorte na rodada para vocês, se cuidem bastante, fiquem com Deus. Filha, te amo muito, um abração para todo mundo.